3DT Victory, finalmente temos notícias da nova versão de 3DT. É engraçado isso, porque já as notícias é que em 2020 estava para sair a nova versão de 3DT e não sei o que. E estamos lá em 2022 e só agora estão saindo as primeiras coisinhas de 3DT Victory, que é a próxima versão de 3DT. Quem aqui me conhece, aqui é o canal, eu sou o Gai Gaia. Eu já fiz análises profundas e longas e detalhadas do sistema 3DT. Eu me considero assim uma das pessoas que mais conhece a história de 3DT no Brasil. Eu diria que 3DT é um dos sistemas que eu mais sou reconhecido dentro do mundo do RPG, que são 3DT, Daemon, OSR e Mutantes e Malfeitores. São os grandes sistemas assim que as pessoas mais me conhecem. E eu já venho analisando o sistema faz muito tempo. Então, eu quero analisar aqui o que saiu na Dragão Brasil 165, não. Em 2021, na Dragão 165, é que eles falaram sobre o 3DT Victory e blá 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 e blá blá blá. Isso agora, em 2022, eles estão lançando finalmente mais detalhes. Resumidamente, meus problemas com 3DT são o problema de escalar, da escala, especialmente de dano, porque a progressão do dado não acompanha a progressão dos pontos de vida, então vira um jogo de soma zero. Esse é um dos problemas. Outro problema que eu tenho com 3DT é a fraqueza ou irrelevância de força e poder de fogo. São dois atributos que poderiam ser somados em um. Além disso, nós temos a supervalorização de habilidade, a dificuldade de fazer personagens especializados em perícias, e a habilidade meio que é tanto habilidade física quanto mental, então tem todos esses problemas. E por fim, um problema geral com o 3DT moderno, Alpha, é que ele se tornou muito complexo, com pontos de mana, pontos variados, diversas vantagens complexas e confusas de se utilizar, e fica uma coisa muito difícil. Por exemplo, um sistema que era para ser muito simples, ficou muito difícil de utilizar. Tem gente que adora, mas eu acho que tinha que ter uma versão base e a versão complexa. E mesmo a base do Alpha é difícil pra caramba. E no 3DT Victory, nós estamos observando que ele está caminhando para ser quase tudo que eu falei. Se vocês forem ver meus vídeos antigos, forem ver as várias versões que eu já fiz de 3DT, quase tudo que eu apontei e pontuei vão estar nesse 3DT Victory. Então eu tô assim bastante curioso. Para mim, a parte que mais me interessa em 3DT Victory é que ele vai ser um sistema, em teoria, vai ser simples, é o que eles estão querendo, e para mim é importante, por favor, galerinha que tá fazendo o sistema, por favor, faça com que o 3DT Victory seja resumido em 10 páginas. Vamos fazer sistemas pequenos, sistemas curtos, porque não dá para continuar tendo sistemas difíceis. Vamos fazer sistemas que caibam num livretinho de 10 páginas. Vamos fazer coisas simples para ajudar os novos entrantes no RPG. Pelo amor dos caçambas. Então, eu espero que ele seja simples. Eu espero que ele seja aberto. Já foi dito que ele vai ser aberto. Então, o que é um sistema aberto? Qualquer um pode usar o sistema. Se eu quiser publicar o sistema, eu posso vender o sistema e não tem problema. Isso é importante. Sistemas têm que ser assim para a gente poder ter maior alcance dentro do nosso pequeno nicho de RPG. Então, esses são os dois critérios principais que me interessam. E se o 3DT ele for assim, eu vou abraçar o 3DT nesse canal. Porque eu gosto do sistema, eu acho ele importante para a história do RPG no Brasil e para o fomento dos RPGs no Brasil. E se ele for simples, e se ele for aberto, eu vou abraçar e talvez eu faça até os meus RPGs em 3DT. Não tem problema. Mas só se forem dessa forma. Mas vendo a questão das regras, muitas das coisas que eles estão falando nas regras é coisa que eu já venho falando há anos, desde 2018, 2019 que eu faço vídeo 3DT. Tem aqui os screenshots da revista, para vocês darem uma olhada. E vamos vendo parte por parte. Primeiro, eles querem abraçar essa parte dos 3 motivos, então 3 pontos que eles querem analisar e tal. Ele quer justificar o 3 na capa, dando ênfase ao número. E ele então vai ter uma rolagem de até 3d6. Eu espero que não seja rolar de fato 3d6 em 3DT, sempre 3d6, porque eu acho muito problemático. Usar mais dados em 3DT é uma possibilidade, como usar 2d6. Eu não acho que é necessário, acho que a rolagem de um d6 de um lado e o d6 do outro já é suficiente, não precisa botar mais dados. Mas enfim, vamos ver para onde que vai caminhar. Eles também avisaram anteriormente, na Dragão Brasil 165, que eles pretendem fazer jogadas positivas ao invés de rolar menor ou igual. Então, um D6 mais atributo, um D6 mais perícia, um D6 mais valores para combater dificuldades-alvo. Para mim, isso é correto. Eu acho que é uma facilidade muito melhor.
Então esses pontos vão ser trabalhados em 3D&T. Então, eles vão ter aqui, vão reduzir as características apenas para 3. Eles vão reduzir a utilidade da habilidade. E aí eles também vão ter outras prioridades, como melhora na funcionalidade das perícias e tal. Mas a grande coisa é, eles vão reduzir os atributos para 3. A habilidade continua sendo habilidade, servindo para o que ela é, para que ela sempre serviu. Força e poder de fogo vão ser somados vão ser juntos em um atributo, como quase toda a comunidade 3D&T falava há anos, e como é uma das bases que eu também levantava há anos. E armadura e resistência vão ser somados em um atributo. Para quem me conhece, existe um sistema que eu fiz chamado Ultra 3D&T, que literalmente fazia isso. Já desde 2018, 2019 eu tenho esse sistema. Então, até me pergunto se teve alguém de 3D&T que viu o meu sistema e tal. Ele foi mais ou menos famoso. Eu postei ele nas comunidades de 3D&T, a galera gostou e jogou e usou ele. Então, tipo, ele foi mais ou menos famoso. Não é impossível que o meu sistema tenha sido utilizado. Eu só fico triste se realmente se a galera chegou nisso até mim, por conta dos meus sistemas, que ninguém nunca falou comigo oficialmente. Mas faz parte, não tem problema. Eu adoraria um pouco mais de reconhecimento, mas fazer o quê? De qualquer forma, uma ideia tão padrão e tão comum que é possível que eles tenham feito isso. Mas eu também tinha reunido nessa versão armadura e resistência num atributo e força e poder de fogo em um atributo. E habilidade continua mais ou menos a mesma coisa. Então, vai ser poder, habilidade e resistência. GHR vão ser os 3 atributos. É uma das formas. Aí, um detalhe que eles vão ter são mais recursos. Eu particularmente não gosto de botar uma pentalhada de recursos, porque eles complexificam o jogo. Então não vai ter mais só pontos de mana, pontos de vida, mas pontos de ação. Pontos de ação eles vão emular os efeitos especiais que você podia ter com pontos de experiência. Você podia gastar um ponto de experiência para rerolar dado, para não sei o que, para conseguir um sucesso automático. Isso aí vão ser os pontos de ação. E pontos de ação vão ser ganhos com poder. Poder vai determinar seus pontos de ação, pontos de vida vai ser determinado pela resistência e pontos de mana vão ser determinados pela habilidade. Ok. De boas. Eu tenho um problema com isso, eu acho que isso aí complexifica o jogo, especificamente para a parte do mestre. Para mim, eles têm que ter uma regra para jogadores do mestre, para personagens do mestre, PDMs, NPCs, que eles não usem recursos. Você pode ter só habilidades especiais, tipo em D&D 4ª edição, D&D 5ª, que você tem habilidades especiais que você pode utilizar de turno em turno. Isso é muito mais fácil para o mestre. Isso é uma teoria hoje muito utilizada nos jogos mais modernos, que a complexidade na criação de personagens só precisa ser para o jogador, porque o jogador que vai ter toda a necessidade de utilizar até a última potência do seu personagem, com todos os seus recursos, seus equilíbrios. Deixa isso com o jogador. Para o mestre, ele pode utilizar uma simplificação disso. Veja, por exemplo, D&D 5ª edição, onde as fichas de monstros têm regras específicas e formas específicas de utilizar seus poderes, suas habilidades, que não seguem a mesma lógica das fichas de personagens, que são muito mais complexas, tem muito mais coisa. Sistemas novos, como o sistema de fadas, que está sendo desenvolvido pelo mesmo grupo que fez o Zombicide. O próprio Zombicide RPG, ele tem regras muito mais complexas para os jogadores e regras simplificadas para os NPCs, para os monstros. Então, essa é uma tendência moderna para os sistemas contemporâneos, que a parte do mestre seja super simplificada. Isso não impede que o mestre crie um personagem complexo, com pontos de mana, pontos de ação, não sei o que, mas não precisa. Ele poderia ter uma forma mais simplificada. Por favor, você tem gente da Jambô, da Dragão Brasil, que está fazendo essa versão, percebam isso. É muito mais fácil para um mestre, especialmente mestres novatos, terem isso. Bote apenas que eles rolam, tem poderes por turno, ou eles um poder a cada 2 turnos e não sei o que, e tá ótimo, não precisa mexer com pontos de magia para os personagens do mestre, tá certo? Eu acho que isso já vai funcionar. Deixa os recursos para os jogadores e para o mestre simplifica. Agora vamos para mais um ponto que eu também levantei, que é o Mago Ninja, que é os magos tinham habilidade alta e por isso eles conseguiam fazer trocentas mil coisas e tal, mas eles querem alterar as coisas com vantagens descritivas. É isso que eu também já fazia no meu sistema lá, Ultra, que você podia colocar um bônus de +2 numa habilidade específica e capacitar o personagem, como por exemplo, forte, sai +2 em teste de poder para força física, não sei o que, vigoroso, +2 para teste de resistência.
física, ágil, mais 2 teste de habilidade para agilidade, não sei o que. Então você vai descrever o personagem com vantagens. Isso é muito interessante, eu espero que tenha patamares, por exemplo, ágil, super ágil, ultra ágil. Isso é interessante para personagens supers e você facilita isso. Para mim, deveria simplesmente ter uma regra geral, como tem em Fate, que é ganhe mais 2 num teste desde que você aplique algo no qual você é super competente. Então, você pode ter uma regra geral para criar vantagem que é ganhe mais 2 em um teste específico de usando um atributo. Que é exatamente isso. Eu acho que isso é importante. E aí você pode ter, por exemplo, armas, mais 2 em testes de poder para combate corpo a corpo. Super mira, mais 2 em testes de poder para ataques à distância. Você pode ter armadura, mais 2 em testes de resistência para defesa física. E por aí vai. Então, tudo isso é possível, tudo isso é interessante. É um caminho que eu já estava observando. Outra coisa é você ter poder de fogo como uma vantagem. Você paga um ponto e tem a vantagem poder de fogo que você dá alcance ao seu poder. Simples. Então, tudo isso já é bastante batido, bastante perceptivo ao longo dos tempos. Aí nós temos um final aqui que adapta um personagem que eu achei completamente inútil, porque não dá pra gente adaptar personagens se nós não temos nem as regras de combate de 3DT Victory. Eu achei, assim, um desperdício de texto. Podia ter qualquer outra coisa aqui. Mas o que nós percebemos é que os personagens vão ter menos pontos, o que faz completo sentido, já que vão ser bem menos atributos. Então, isso tudo é interessante. Coisas que eu espero do 3DT Victory. Eu espero que o equilíbrio seja feito de tal forma que, para mim, a habilidade não deveria nem ser utilizada para os atributos mentais. Para quem conhece as minhas versões de 3DT, as perícias, elas são em separado dos atributos. Para mim, você tinha que ter pontos nas perícias de forma independente, e os testes com os atributos, eles são específicos para algumas coisas. Então, não precisaria de ter os atributos todos relacionados à rolagem de perícia. As perícias podem ser separadas. Isso aí permite que você não se preocupe em querer que a habilidade seja inteligência. Você pode separar a inteligência usando as perícias em separado já, sem grandes problemas. Para mim, isso aí já facilita muitas questões. Outras questões, eles estão falando que estão querendo botar as perícias como perícias de combate e tal. Eu acho isso problemático para 3DT. Nós não temos tantos fatores possíveis para brincar, e eu acho que isso aí vai tornar as coisas muito mais multiquináveis. Porque o que acontece é que se você põe que a perícia de combate existe, todo mundo vai querer ter perícia de combate para ter os bônus. Eu não acho que isso é necessário. Por fim, eu teria que ver como eles vão fazer o combate. Eles ainda vão descrever como é que vai ser. Tem algumas formas de se fazer o combate. Uma delas é fazer com que o teste de habilidade seja para acertar, e você tem depois o dano fixado pelo poder versus resistência. Outra forma é como eu faço no meu sistema, que é você faz o teste de acerto, de ataque, usando um D6 mais poder versus um D6 mais armadura, você bota um valor fixo e tal, e o que superar você soma depois a sua habilidade ao dano. Mas aí a habilidade não seria aplicável à defesa. Então tem algumas coisas a se pensar, tem algumas coisas a se fazer. Agora que os atributos estão mais equilibrados e poder é utilizado como força de ataque, como pontos de ação, é possível que você bote a habilidade para somar também a armadura e ao ataque, como já era no 3DT Alpha, botar poder como o fator crítico e botar ele como os outros testes. Isso aí, e o ponto de ação. Isso tudo já pode ser o suficiente para tornar poder um atributo importante. E não precisar de habilidade, já que a habilidade não vai critar e tal, pode ser que isso já seja suficiente para valorizar o atributo. Eu acho que provavelmente já é o suficiente. Especialmente se você puser, por exemplo, crítico em 5 e 6, já é o suficiente para você tornar a variabilidade do atributo suficiente. Então, tudo isso é bem legal. Eu espero muito do 3DT Victory. Eu acho que ele é um RPG necessário para o RPG brasileiro. Eu espero que ele seja bem simples, que ele caiba em 10 páginas. Eu espero que todas as regras de magia e a porra toda seja super simplificada. Que tudo cabe em 10 páginas, com as vantagens principais, com as coisas principais. E aí você pode ter expansões. Você pode ter 1000 expansões. Tem 1000 expansões. Mas o livro base, o livro central, que tenha 10 páginas. Uma página explicando a base, outra página criação de personagens e atributos, outra página com perícias, outra página com vantagens, outra página com desvantagens, outra página ensinando as regras de combate, não sei o que, outra experiência, outra de mestragem e acabou. Tá ótimo aí, o sistema tá pronto. Bota uma de créditos e outra de capas, tem aí 10 páginas bonitinhas. Não precisa de mais nada do sistema. Só isso ele já tá funcional. Um sistema rápido, um sistema simples,
para jogadores novos poderem gostar e jogar, que seja completamente adaptável, que seja aberto, que não seja um sistema que todo mundo possa usar, comprar, utilizar e fazer seus próprios jogos, e que veja essas questões que eu levantei e que, caso queira complicar, coloque em expansões. Eu espero muito de 3DT Victory. Espero que vai ser uma grande revolução no sistema de RPG do Brasil. Estou pronto para abraçar, divulgar e tornar um dos meus sistemas mais utilizados. Então, esperar para ver. É isso aí. Quem quiser saber mais, conversar mais, tem meu servidor no Discord na descrição do vídeo. Aqui foi a Gaia. Até a próxima, pessoal. Falou!